Olha os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Deixa eu ficar aqui. Varão comprando torcedor, é mole? Esqueceu de falar do dinheiro que jogou da laje para as crianças. Essa parte pula. Essa parte pula, meus irmãos. Mas esse negócio é manto mesmo, que eu rodei para pagar esse voto aí, rodei muito para pagar esse voto e minha moto passa o óleo direto no bate-motor por nada. Só Deus mesmo para segurar o motor dessa moto. Quero convidar os irmãos a abrir sua Bíblia no livro do profeta Daniel. Tenho 20 minutos para pregar, meu. Eu não sei o que eu vou fazer, mas Deus vai dar a vitória, amém? Vai dar tudo certo. Livro do profeta Daniel, capítulo 1. Quem achou, diga glória a Deus. Quem não achou, diga misericórdia. Vamos ler, amém, meus irmãos? No ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. Ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel e da linhagem real, e dos nobres, jovens em que não houvesse defeito algum, formosos de aparência, e instruídos em toda sabedoria, e sábios em ciência, e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidades para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e nas línguas dos caldeus. E o rei lhe determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei, e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o nome de Beltesazar, e a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e a de Azarias o de Abednego. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não contaminar. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Somente até aqui. Feche sua Bíblia, amém, meus irmãos? Vamos orar. Espírito Santo de Deus, eu te peço, Pai amado, que nesta noite a tua palavra possa trazer transformação aos teus filhos. Que, Pai amado, não venha a ser nada de mim mesmo que eu venha falar nesta noite, mas que tudo, Pai amado, venha proceder de ti, porque eu sou um homem miserável, falho e pecador, mas a tua graça, Pai amado, é poderosa para agir no meio dos irmãos desta noite. Por isso eu te oro e te agradeço no nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem se assentar, amém? Meus irmãos, quero trazer uma palavra de conscientização para a igreja na noite deste dia. Quero que você saia daqui entendendo a profundidade que existe no primeiro capítulo, nos 9 primeiros versículos do livro do profeta Daniel. Porque o que está acontecendo aqui nada mais nada menos é o cumprimento de uma profecia
Profecia esta que foi falada através de Jeremias, no capítulo 25. Fala de um cativeiro que o povo viveria por 70 anos, porque o povo se sujeitou a outros deuses, à idolatria. O povo se desviou dos caminhos do Senhor. E se analisarmos bem, o povo não muda nunca, porque é assim desde o começo. Somos falhos, somos pecadores. E às vezes é necessário que Deus nos castigue para que possamos entender o nosso lugar. Para que possamos, através do castigo do Pai, nos arrependermos dos caminhos que tomamos e voltarmos de volta para Ele. Porque o pai que ama seu filho o castiga. O pai que ama o seu filho verdadeiramente chama a sua atenção. E como Deus é um pai soberano, um pai que nos ama, um pai que entregou o seu filho unigênito para que nós possamos ser libertos das amarras do pecado, este mesmo pai, ele tem carinho e cuidado por nós, em cuidar de nós e nos orientar. E quando nós nos afastamos dele, ele tem prazer em nos trazer de volta. E não fique pensando que é para o seu mal. Não, o castigo de Deus é para te trazer para perto. Porque a dor tem esse poder de trazer a gente para perto de Deus. Talvez se eu perguntasse aqui, qual dos irmãos que está aqui hoje teve que passar por uma crise, por algum problema, seja ele no casamento, na saúde ou financeira, para que hoje pudesse estar aqui nessa noite. Eu poderia dizer então que a sua aprovação, o momento de dificuldade que você passou, foi uma ferramenta a qual Deus usou para te trazer de volta para a presença dele. E não foi assim, e foi assim com o povo dele. O povo pecou, Deus avisou, o povo não se arrependeu, Deus castigou. Então o texto vai dizer que no 3º ano do reinado de Jeoaquim, em Judá, 3º ano em que Jeoaquim era rei em Judá e se assentava no trono de Judá, Deus vai levantar uma nação chamada nação da Babilônia, para que não apenas destruísse o povo, mas o tornasse cativo. Cativo numa terra estranha, cativo numa terra em que os costumes eram diferentes, os deuses eram diferentes, cativos numa terra em que a comida era diferente, em que a música era diferente, cativos numa terra em que a comida era diferente, cativos numa terra totalmente estrangeira, numa terra em que se adoravam deuses estranhos. E às vezes é necessário Deus nos colocar nesses tipos de cativeiro para que nós possamos valorizar o que temos na presença dele. Se eu perguntasse para um desviado que já se afastou da presença do Senhor e ficou muito tempo longe, e quando ele entra pelas portas de uma igreja num culto como esse, e ele ouve uma canção, ou ele ouve uma palavra, bate um sentimento de saudade. O coração bate mais forte, você sente um arrepio, e você entende que aqui é o seu lugar. Só que você está cativo no mundo, está cativo nas mãos do inimigo. Só que Deus, ele te dá a liberdade de chegar até um lugar como esse e valorizar a presença dele. E foi assim com o povo. Deus afastou o povo da sua terra para que eles pudessem dar valor àquilo que eles tinham antes. E a história vai se desenrolar. Daniel é o desfecho, é o livro que fecha a classe dos profetas maiores. O ministério de Daniel, ele vai se iniciar dentro desse cativeiro, porque Daniel é profeta, tem um ministério profético, e o ministério de Daniel vai começar dentro desse cativeiro. E a maior prova de que grandes ministérios começam em lugares desfavoráveis é a vida de Daniel. Não fique você pensando que o seu ministério vai se iniciar numa grande igreja, ou o seu ministério vai começar num momento em que você estiver tudo bem na sua vida. Não. Grandes ministérios começam com grandes dificuldades. Por isso, se você está passando por um momento muito difícil, você pode ter certeza que Deus tem um grande ministério para você. Uma das maiores provas de que Deus tem ministérios grandes em lugares desfavoráveis é o camarada que o evangelista Antônio gosta muito de falar, é Davi. Davi era um filho bastardo, Davi era pequeno, de baixa estatura, Davi era pastor de ovelhas, estava esquecido no pasto. Mas Deus manda buscar Davi num lugar desfavorável à ascensão de um reinado.
Porque Deus tem prazer em pessoas que se levantam em momentos de dificuldade. E quando a pessoa não está em momento de dificuldade, ele fez com Moisés. Estava no palácio, no Egito. Mas Deus tira do palácio para poder trazer para perto dele, para poder dar um ministério. Então deixa eu falar uma coisa para você. Grandes ministérios começam em momentos de dificuldade. Então tá passando na prova, fica tranquilo, a tua hora vai chegar. Sustenta, aguenta só mais um pouquinho, que Deus tem um ministério para você, tem um ministério para sua casa, tem um ministério para sua família. Agora eu te falo uma coisa, se tiver tudo tranquilo, fica preocupado. Agora se estiver passando prova, pode ter certeza que Deus quer te usar no meio dessa prova. O livro de Daniel, ele tem 12 capítulos, ele se divide em 2. Os 6 primeiros capítulos contam a história de Daniel dentro da Babilônia, e contam dos milagres e dos livramentos que Deus deu para o povo dentro da Babilônia. Por quê? Porque o mesmo Deus que conduziu o povo para dentro da Babilônia, o mesmo Deus que conduziu o povo para dentro do cativeiro, é o mesmo Deus que guarda o povo dentro do cativeiro. Então Deus nunca vai te levar para uma prova que Ele não possa te sustentar nela. Deus nunca vai te levar para um lugar de dificuldade em que Ele não possa te sustentar. Deus está mostrando para o povo assim, ó, vocês estão cativos, o rei é outro, os deuses são outros. Mas acima do rei que está sentado nesse trono e acima dos deuses que eles cultuam, existe eu que tenho todo o controle da vida de vocês na palma das minhas mãos. Então não tem covas de leão, meu irmão, não tem ameaça de morte, não tem fornalha que possa deter vocês. Porque apesar de estarem em cativeiro, quem controla a vida de vocês sou eu. Então Deus está mostrando para um povo cativo que o controle da vida desse povo é dele. Os restantes dos capítulos são profecias, fica para um outro dia. O livro de Daniel nos faz entender que nem todos estão preparados para pisar na Babilônia. Nem todos estão preparados para pisar no Egito, porque quando olhamos para a Babilônia, temos que entender que quem estava na Babilônia estava cativo, e cativo é escravo. Quando olhamos para escravo, não podemos nos esquecer do povo que estava no Egito, que também eram escravos. Então, quando alguém está no Egito ou alguém está na Babilônia, significa que está numa terra estrangeira, numa terra que não pertence a você, outra nacionalidade, você está em outra nação, você está num território que não te pertence. Então, para você estar num território que não te pertence, ou você foi em paz e estabeleceu uma embaixada naquele lugar e você tem um acordo com aquele país, ou você é cativo porque aquele país te dominou. Só que tem um porém, nem todos estão preparados para descer ao Egito, assim como nem todos estão preparados para descer na Babilônia. A palavra vai nos falar de Gênesis 12, 10, vai dizer que teve fome na terra e Deus fala para Abraão assim, Abraão, pega, desce no Egito, que lá eu vou te guardar nesse momento de fome. E Deus guardou Abraão no Egito no momento da fome. Só que o mesmo Deus que mandou Abraão descer ao Egito, fala para Isaac, que também passava por um momento de fome. Isaac, você não vai descer para o Egito. Eu vou te sustentar onde você está, fica tranquilo. Então Deus me faz entender que nem todos estão preparados para pisar no Egito. Nem todos estão preparados para ter esse contato com o mundo. Nem todos estão preparados para ter esse contato com a terra estrangeira. Sabe por quê? Porque nem todo mundo consegue não se contaminar com a terra estrangeira. Nem todo mundo começa a pegar os hábitos que aquela terra oferece para você. Porque o Egito não é nossa terra, a Babilônia não é nossa terra. Mas o problema é que a convivência me faz adotar os hábitos daquele lugar que não é para mim. Os dias vão se passando, eu vou ficando naquele lugar, e em vez de eu influenciar, eu sou influenciado pela cultura daquele lugar. Então, quando eu menos percebo, eu me vestia como crente, falava como crente, eu pregava como crente, e daqui a pouco eu estou comendo como egípcio, estou me vestindo como babilônico, e eu estou todo embolado no pecado. Então existem pessoas que têm suporte, têm bagagem para se envolver com o Egito e com a Babilônia, e tem pessoas que não. E temos que entender isso. Por quê? Porque a influência da Babilônia na vida da gente pode nos custar caro. Quando lemos o texto, quando paramos para analisar, vamos parar para ver que 3 ordens são determinadas pelo rei da Babilônia.
3 ordens dadas com relação àqueles jovens que ele mandou o chefe da sua guarda escolher. E a primeira ordem primeiro vai mudar o idioma deles. Daniel 1:4. Manda que eles estudem a língua do local. Manda que eles comecem a falar o nosso idioma. Manda que eles comecem a falar como nós. Porque o cativeiro babilônico é diferente do cativeiro assírico. A Babilônia foi lá e pegou o povo que estava na terra dele e trouxe para dentro da Babilônia, na intenção de quê? De fazer o povo de Deus se misturar. Então a primeira coisa que ele vai querer mudar quando ele te traz para dentro da Babilônia, quando você vem para dentro da Babilônia, é mudar o teu idioma, é mudar a forma como você fala. Por quê? Porque a Ingrid falou algo na escola bíblica dominical e eu fiquei com isso no meu coração. Ar de pertencimento. Temos que entender que somos povo de Deus, nação santa, sacerdócio real. Temos que nos sentir pertencentes ao povo de Deus. Então a primeira coisa que ele faz é querer mudar a forma como nós falamos. Então você que só falava de Jesus, quando começa a se envolver com a Babilônia, já não fala mais de Jesus, fala de tudo, menos da palavra dele. Quando você começa a se envolver com o Egito, você fala de tudo, menos do Senhor. Menos do rei da sua nação, do seu pai, que te escolheu e que te vocacionou. Mas eu vim para falar para você, você é nação santa. Você é sacerdócio real. Você é povo de Deus. Deixa eu correr um pouco porque o tempo está indo embora. E ele depois disso, depois de mudar o seu idioma, ele fala o quê? Que vai chegar todo dia vai chegar uma porção da mesa do rei. E é daquela porção que a gente tem que se alimentar, porque o rei determinou que nós nos alimentemos daquela porção que vem direto da mesa dele. Só que quando nós já paramos para analisar o sentido da alimentação, a alimentação está direcionada com a nossa saúde. Se a gente se alimenta bem, a gente vai ter uma saúde legal. Agora, se a gente se alimenta mal, a tendência é ficarmos fracos e morrer, doentes, enfermos, e alguns chegarem até o ponto de morte. A Babilônia quer mudar a tua alimentação. O que eu quero dizer com isso? O diabo quer que tu pare de se alimentar na palavra. O diabo quer que você pare de ler a Bíblia. O diabo quer só que agora que você fique em negócio de podcast e YouTube, e se mandar você abrir a palavra de Deus, você fica todo perdido quando te manda abrir um profeta menor. Mas deixa eu falar para você, o que te alimenta de verdade, o que te mantém de pé, é a palavra dele. É a palavra de Deus. Então temos que nos alimentar daquilo que ele nos oferece. O que ele nos oferece? É a palavra dele. Para com esse negócio de ficar dependendo de alguém te mandar devocional. Para com esse negócio de ficar dependendo de mensagens de YouTube. Eu não estou falando que isso é errado, não é errado não. Mas é errado quando isso substitui a verdadeira essência da palavra dele, que é o quê? Você mergulhar nesse livro e se deleitar nele. A Babilônia quer te dar alimentos fracos. Pega teu filho pequeno e começa a dar miojo para ele. Daqui para 30 dias você vai ver a doença que ele não vai pegar daqui a pouco. Agora, quando a gente se alimenta de algo forte, algo poderoso e algo que pode dar saúde para a gente fica firme para ficar de pé. Sabe por que tu fraqueja tanto? Sabe por que tu desiste tanto? Sabe por que tu capenga tanto? Porque você não está sendo alimentado pela verdadeira palavra de Deus. Por isso que você fica fraco. Por isso o primeiro vento que bate você já quer desistir. Por isso que na primeira afronta que se levanta você já quer sair de tudo, não quer mais fazer. E qual é a culpa que Deus tem nisso? O único culpado disso é você que não está se alimentando da palavra dele. Porque é a palavra dele que mantém você de pé. A palavra dele que mantém as tuas estruturas. É conhecer a palavra dele e seguir e conhecer a palavra dele que vai manter você, a sua casa de pé. Deixa eu falar uma coisa para você. Pode procurar psicólogo, pode procurar psiquiatra, pode procurar o pastor para fazer gabinete. Mas se o psicólogo te tratar com remédio, o psiquiatra te tratar com remédio e o pastor te der conselhos, não vai adiantar nada. Se você não mergulhar na palavra de Deus, vão perder o tempo com você. Sabe por que tu vive no gabinete? Sabe por que tu vive triste?
É porque você não consegue mergulhar nesse livro por mais de meia hora. É difícil, meus irmãos. É complicado. Mas é necessário, porque é vital pra gente. Esse livro aqui, ele é vital para as nossas vidas. É vital para a nossa saúde mental, para a nossa saúde física, para a nossa saúde financeira, para a saúde do nosso relacionamento. É vital e a gente não consegue entender isso. E a outra atitude, e a outra estratégia da Babilônia é querer mudar o seu nome. Seu nome, ele diz a identidade que você tem, a origem que você tem. Se eu perguntar para cada um aqui qual é o seu nome todo, todos vão ter praticamente um nome diferente. Por quê? Porque nós pertencemos a famílias diferentes. E isso não vem de agora, isso vem de lá de trás. Mais uma vez, o diabo, ele quer tirar o teu ar de pertencimento. Ele quer tirar a tua identidade. Ele quer carregar aquilo que você tem, quer tirar aquilo que você tem mais precioso, que é a tua herança familiar. Deixa eu falar uma coisa pra você. Você é filho de Deus. E o diabo, ele quer a todo momento tirar essa identidade de você. E ele tira o teu nome. Olha só. Ele muda os nomes. Daniel significa Deus é juiz. Aí ele vai mudar para Beltesazar, que vai significar Bel protege o rei. Aí Ananias, o Senhor mostra graça ao favor. Aí ele vai mudar para Sadraque, amigo do rei. Aí Misael quer dizer, quem é como Deus? Vai mudar para Mesaque. Quem é como Deus Lua? Azarias, Deus é quem me ajuda. Vai se mudar para Abidnego, servo do Deus Mercúrio. Sabe qual é a intenção do diabo? É mudar o seu propósito. Porque o teu nome carrega o teu propósito. E quando ele muda o teu nome, ele está mudando o teu propósito. Quer ver? Não vou muito longe não. Vou pertinho aqui. Ele já até sabe que eu vou falar dele. Quando era desviado, era o quê? Dedo Guandu. Agora, evangelista Antônio, pregador da casa do Senhor. O diabo tentou mudar o propósito, mas não conseguiu. Se eu fosse perguntar para vários aqui, como que era, como que o diabo fazia quando queria mudar o propósito, como que te chamava no mundo, agora é diácono Caio. Agora é diácono Adriano. Voltou para Jesus, reflexo na cabeça. Todo atribulado. Agora, Deus deu família, deu casa, trouxe de volta para o propósito. Até quando o diabo vai ficar brincando com o teu propósito? Até quando o diabo vai ficar brincando com você? Até quando ele vai ficar fazendo você ser escravo dele? Deixa eu falar uma coisa pra você. Você tem um nome que Deus te deu. Você tem um propósito nele. Aleluia. A intenção do diabo é fazer a gente cada dia mais parecido com o mundo. A intenção do diabo é fazer a gente cada dia mais parecido com a Babilônia. E ele vai usar das artimanhas que o mundo tem. E são dois demônios que se manifestam na igreja através da palavra, que querem trazer a influência do mundo que está lá fora aqui para dentro. Que é o tal do nada a ver e o que que tem. Ah, nada a ver esse decote, o que que tem? Ah, nada a ver essa calça apertadinha, o que que tem? Ah, nada a ver eu falar isso, o que que tem? Ah, nada a ver eu ver isso, o que que tem? Deixa eu falar, sabe o que que tem? O que que tem que isso vai te levar pro inferno, meu irmão? O que que tem que essa série vai te levar pro inferno? Essa novela vai te levar pro inferno. Esse teu hábito aí, que tu não consegue abandonar nunca, e que você faz só quando ninguém tá te vendo, vai te levar pro inferno. Tem sim, tem muita coisa envolvida nisso. Algumas coisas que aprendemos no passado estão virando esquecimento.
Temos que dar valor, meu irmão, às doutrinas e aos costumes que eram pregados lá atrás. Sabe por quê? Porque essas doutrinas e esses costumes que nos trouxeram até aqui. São esses costumes que às vezes são chatos, que deram raízes à igreja, que ajudaram a gente a se diferenciar do mundo. Porque antigamente, nós sabíamos diferenciar quem era crente de quem era ímpio pela roupa, pela forma que falava, pelo jeito que andava. Porque era calça, era o kit crente, calça de taquetel, chinelo e blusa gola polo. Tu via um desse andando na rua, tu sabia que era crente. Agora a gente não sabe mais quem é quem. Agora, nas nossas conversas de trabalho, nós somos pegos conversando e o camarada que trabalha com a gente, às vezes há 5 anos, pergunta: mas tu é crente? Caramba, nem sabia. Mas agora que eu reparei, tu não xinga, não fala nada, mas não fala de Jesus também. Por quê? Porque o diabo está mudando o teu idioma. Está mudando a tua forma de falar. Então não consegue mais diferenciar quem é babilônico e quem é judeu. Deixa eu falar uma coisa para você. Você é judeu, meu irmão. Você é nação santa. Você é sacerdócio real. Você é povo escolhido de Deus. O pastor falou uma coisa que ficou no meu coração um tempo desse aqui atrás. Quando a filha de Faraó pegou Moisés no colo do rio, ela falou: leva para cuidar, porque esse aí é dos hebreus. Ela olhou e viu que era hebreu o menino. Estão olhando e estão vendo que você é crente? Estão olhando e estão vendo a diferença em você? Estamos perdendo os costumes. Estamos nos perdendo da sã doutrina do Senhor. O corpo de Daniel estava cativo, estava preso. O corpo de Daniel era um escravo. O corpo de Daniel era alguém que estava preso dentro da Babilônia. Mas a mente de Daniel era livre. Hoje em dia temos o nosso corpo livre, mas a nossa mente presa. Olha como as coisas se inverteram. Daniel tinha o corpo preso, mas a sua mente era livre. Pode vir cova dos leões, pode vir fornalha, pode vir ameaça do rei, sabe por quê? Porque quem cuida de mim é o Senhor. Só que agora é o contrário. Agora nossos corpos são livres, mas a nossa mente é presa. É presa no quê? No vício. Nossa mente é presa na pornografia. Nossa mente é presa no dinheiro. Nossa mente é presa nas coisas que a gente acha que são certas e que, de acordo com a palavra de Deus, são erradas. Então, Daniel estava preso, mas estava muito mais livre do que a gente que está solto. Está na hora de nós sermos livres. Está na hora de nos libertarmos da amarra que só nós podemos nos livrar, que é o pecado que a gente comete. Porque a amarra maior, Deus já nos desamarrou, que foi na cruz do Calvário, quando Ele morreu por nós. Aquele pecado que Adão trouxe pra a gente, Ele nos libertou. Mas se você não conseguir libertar desse pecadinho que você comete todo dia, meu irmão, não vai adiantar. Temos que ter as nossas mentes libertas. Temos que ter as nossas mentes libertas. Sabe por quê? Porque quem está no mundo está achando que é livre. Quem está lá fora agora, bebendo, fumando, se prostituindo, está pensando que é livre. Mas não é livre não, eles são mais presos do que nós. Sabe por quê? Porque nós escolhemos estar aqui, mas só que lá eles estão presos naquilo e não conseguem se libertar nunca. Só que temos pequenos cativeiros aqui dentro, aqui, pessoas que estão do nosso lado. Estão presas, estão amarradas e não conseguem se libertar. Só que Deus fala para mim que essa noite é noite de ser liberto. É noite de se libertar, porque o primeiro passo você deu, você está aqui. Só que essa corrente que te aprisiona, ela vai ter que te libertar hoje. Porque o libertador está na casa, meu irmão. E ele veio para soltar essa corrente que te prende, desse pecado que te condena, que fica atrás de você, que te acusa. O Salvador está na casa.
O libertador está na casa. O libertador está dizendo: quer ser livre, meu filho? Vem para os meus braços. Vem para mim, que eu quero libertar você. Romanos 8:11 vai dizer: e se o espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais. Pelo seu espírito em vós habita, porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção, de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. É noite de deixarmos esse espírito de escravidão para o lado. É noite de deixarmos essa escravidão que nos acorrenta, que nos aprisiona, que nos mantém preso e que não nos deixa progredir, e entendermos que Ele não nos chamou para ter espírito de escravo, mas de filhos. Abba, Pai. Abba, Pai. Abba, Pai. O Pai está na casa nessa noite e Ele quer abraçar você. Ele quer enxugar as tuas lágrimas, limpar as tuas feridas e te tirar do pecado nessa noite. O Pai quer você. O Pai quer libertar você dessa fofoca que você não consegue largar. Quer largar você desse vício que você não consegue. E que você até luta, que você faz até propósito às vezes, mas você sozinho não consegue largar. Mas o Pai quer. O Pai quer libertar você nessa noite. O Pai quer libertar você dessas amarras que te fazem ser mais presos do que aquele que estão cativos. É noite de termos a nossa mente liberta pelo Espírito Santo de Deus, meus irmãos. Porque não existe cativeiro pior do que o cativeiro da mente. O cativeiro que te impede, que te amarra sem você estar amarrado, que te aprisiona você estando solto. É desse cativeiro que Deus quer te libertar nessa noite. Se coloque de pé, por favor. Passei do horário, meus irmãos, mas eu vou passar agora. Vou fazer só uma oração e vou encerrar, porque temos que ceiar, amém? Feche seus olhos. Espírito Santo de Deus. Pai, não queremos ser escravos, Pai amado, do pecado. O Senhor não nos chamou, Pai amado, para sermos parecidos com o mundo. O Senhor nos chamamos para ser sal da terra e luz do mundo, Senhor. Pai amado, sal dá sabor. Luz ilumina, Senhor. E onde quer que nós estivermos errando, que o Senhor possa nos perdoar dos nossos pecados. Que possamos nos arrepender das velhas práticas e voltarmos ao primeiro amor, Senhor. Pai amado, que o Senhor possa libertar as nossas mentes de toda a amarra do pecado. Que o Senhor possa libertar os nossos corações de todos os sentimentos que não provêm de Ti, Senhor. Pai amado, tudo aquilo que não é da Tua vontade, que venha sair da nossa boca, Deus. Venha sair da nossa mente, Senhor. E que aquilo que nos aprisiona, as correntes que nos amarram, Senhor, venham nos libertar no nome de Jesus. Eu quero profetizar que teremos pessoas libertas completamente aqui, Senhor. Eu quero profetizar que teremos pessoas com a mente saudável aqui nessa noite, Senhor. Quero profetizar, Senhor, libertação. Libertação, Senhor. Libertação, Senhor, no nome de Jesus.